Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração aprofundada. Hoje, olha, a gente vai mergulhar numas ideias bem provocadoras, sabe? São do livro A Coragem de Não Agradar. Isso, dos autores Ishido Kishimi e Fumitaki Koga. Exato. E a proposta central já, assim, desafia a gente de cara. A ideia de que o mundo, a vida, é na verdade simples. E que a felicidade, bom, tá ao alcance de todo mundo. É uma perspectiva que soa quase, sei lá, radical hoje em dia, né? O livro ele se baseia todo no pensamento de Alfred Adler. Adler. Um nome que talvez nem todo mundo conheça tão bem quanto Freud ou Jung, mas ele tá lá, entre os gigantes da psicologia, né? Com certeza, um dos três grandes. E o livro faz um trabalho ótimo de apresentar as ideias dele de um jeito acessível, tipo, num diálogo. É um filósofo conversando com um jovem que tá bem inconformado com a vida. E a nossa tarefa aqui hoje é justamente essa: tentar desemaranhar alguns dos conceitos mais fortes que Adler deixou pra gente através desse livro. Vamos conversar sobre o que realmente impede a gente de ser feliz. Uhum. O peso que a gente dá pro passado, sabe? A dinâmica dos nossos relacionamentos e como, no fundo, talvez a nossa percepção da realidade seja a chave para mudar as coisas. É um contraponto muito interessante à visão mais, digamos, popular, né? Aquela coisa bem freudiana, focada nos traumas, na infância definindo quem a gente é. Isso. Adler convida a gente a olhar por um ângulo, nossa, completamente diferente. Ele meio que vira o tabuleiro do jogo da psicologia que muita gente conhece. E essa diferença já começa forte num ponto central. Como a gente encara o passado, né? Aquela ideia, quase um senso comum de que o que acontece hoje é culpa do que aconteceu ontem. Sim, a etiologia. Isso, a etiologia. O jovem, no livro, representa bem essa visão. Pensa naquele exemplo clássico do amigo que vive recluso, não sai de casa. A gente quase que automaticamente vai buscar uma causa lá atrás, né? Um trauma, bullying na escola, pais complicados. Exatamente. Para explicar o efeito, ele não sair de casa. Isso é a tal da etiologia, né? O estudo das causas. Pois é, mas aí vem Adler com a teleologia. O foco muda completamente. Não são mais as causas passadas, mas os propósitos, as metas presentes. Metas? Sim, a grande virada de chave aqui é: esquece ficar cavando o passado atrás de culpados. Adler diz que o que te move de verdade são as suas metas atuais. Mesmo aquelas que você nem percebe direito. É como se o futuro te puxasse mais do que o passado te empurrasse. Tá, vamos pegar o amigo recluso de novo. Pela teleologia, como seria? Reinterpretando. Talvez a meta dele, agora, no presente, seja justamente não sair de casa. Espera aí, a meta dele é não sair. E a ansiedade, o medo todo que ele sente, isso seria algo que ele cria. Inventa. Nossa, soa um pouco difícil de engolir. Parece contraintuitivo. Mas não é que seja invenção, fingimento, nada disso. A ansiedade é real, sentida pra caramba. Só que, na visão adleriana, essa ansiedade não é uma consequência, tipo, inevitável de uma causa lá do passado. Ela seria um estado que a pessoa cria, mesmo que inconscientemente, para servir a um propósito atual. Que propósito? De não precisar sair, não ter que se expor, talvez por medo de falhar socialmente, de ser rejeitado. A emoção vira uma ferramenta. Uma ferramenta para atingir a meta de ficar em casa. Entendi. A emoção como uma ferramenta para um fim atual. Interessante. Pensa naquela analogia da água do poço que tem no livro. A água tá sempre lá, sei lá, uns 18 graus Celsius. Certo. No verão tá aquele calorão lá fora. Você bota a mão na água e... Nossa, que água fresca maravilhosa. No inverno, tá um frio danado. Você põe a mão na mesma água, nos mesmos 18 graus, e ela parece o quê? Morna. Reconfortante até. Ah, sim. A água não mudou nada. Exato. A realidade objetiva, a temperatura da água, é a mesma. O que muda é a nossa percepção subjetiva, né? O sentido que a gente dá para ela baseado no contexto do agora. Essa ideia do sentido que a gente dá para as coisas é, nossa, muito poderosa, mas ela leva a uma das frases mais, assim, polêmicas do livro, que é: o trauma não existe.
Como assim? Adler tá negando o trauma? Essa frase é feita para chocar mesmo, para fazer a gente pensar. Mas é crucial entender o que ele quer dizer com isso. Ele não está negando que coisas terríveis acontecem, eventos dolorosos ou o impacto que eles têm na gente. Claro que não. Então, o que ele nega? O que ele nega é o determinismo. Aquela ideia de que uma experiência passada, por pior que tenha sido, necessariamente, inevitavelmente, causa um resultado específico hoje. Tem uma frase no livro que ajuda a clarear. Nenhuma experiência é em si a causa de nosso sucesso ou fracasso. Ah, essa parte é importante. Não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. Ou seja, o evento aconteceu, foi real, doeu, mas o poder de definir o efeito disso na sua vida agora está no significado que você atribui a ele hoje. Faz mais sentido, assim. Não é negar o que aconteceu, mas negar que aquilo te define para sempre. O foco sai da causa externa e vai para a interpretação interna, né? Perfeitamente. O livro tem uns exemplos ótimos disso, com a raiva, né? Lembro daquele da pessoa que grita com o garçom. Adler diz que não é porque ela perdeu o controle. Isso. Mas sim porque ela usa a raiva, usa como uma ferramenta para subjugar o outro, para se impor rapidamente. O exemplo da mãe. Aquela que tá discutindo feio com a filha, aos berros. E aí o telefone toca, é da escola do filho. Na hora. A voz muda, fica calma, polida, fala tudo direitinho. Desliga o telefone e... volta a gritar com a filha. Cadê a raiva incontrolável? Pois é. Ela foi, guardada e liberada de acordo com um propósito, com uma meta naquele momento. Isso mostra que a gente não é só um joguete das emoções ou do passado. Temos a capacidade de escolher como interpretar e como agir baseados nas nossas metas de agora. Essa é a essência da teleologia adleriana. Essa ideia de que não somos reféns nem do passado, nem das emoções, ela abre caminho para outra afirmação bem forte de Adler, né? Que aparece quando o jovem lá do livro está falando daquele sentimento tão comum de se sentir inferior, inadequado. Sim, sempre se comparando com os outros, né? Com aquele amigo Y que parece perfeito. Exato. E aí o filósofo solta: todos os problemas são problemas de relacionamentos interpessoais. Uau! Parece um exagero, não? Parece, mas é um pilar do pensamento dele. Para a gente pegar a ideia, Adler sugere um exercício mental. Imagina que você é a única pessoa no universo. Sozinha, completamente só. Ok. Todos os seus problemas, angústias, aquele sentimento de inferioridade, a solidão, tudo isso desapareceria por quê? Por quê? Não teria com quem me comparar ou em relação a quem me sentir assim. Exatamente. Esses sentimentos todos só existem, só fazem sentido em comparação ou em relação a outras pessoas. É verdade. Você só se sente, sei lá, baixo se tiver alguém mais alto para comparar. O filósofo no livro usa o próprio exemplo, né? Ele mede 1,55 m. Isso. Essa altura só vira um sentimento de inferioridade, como ele chama, o Minderwertigkeitsgefühl, no contexto social. Se ele estivesse sozinho no universo, 1,55 m seria só um dado sem valor nenhum de comparação. Perfeito. E veja bem, o sentimento de inferioridade em si não é ruim. Adler via até como um motor para o desenvolvimento, para a gente querer melhorar, buscar superação. Ah, então não é o problema. Não o sentimento em si. O que Adler chama de busca saudável pela superioridade é isso. Querer ser melhor do que você era antes. Não competir para ser melhor que os outros. O problema real surge quando esse sentimento vira um complexo de inferioridade. E o que seria esse complexo, então? É quando você começa a usar esse sentimento de inferioridade, seja ele real ou só percebido, como desculpa. Uma desculpa para não encarar os desafios da vida. Ah... É aquele raciocínio. Eu não consigo fazer B porque A é a minha situação. Tipo, minha educação foi precária. A, logo, eu não posso ter sucesso na carreira. B. Você cria uma lógica de causa e efeito que, na verdade, te paralisa. Adler chamava isso de causa e efeito aparente. É um jeito de evitar o esforço, o risco de falhar. Entendi. É usar dificuldade como muleta.
E o contrário também existe e é problemático, né? O livro fala do complexo de superioridade. Sem dúvida. É como se fosse a outra face da mesma moeda. Aquelas pessoas que ostentam demais as conquistas, sabe? Que ficam se associando a marcas famosas ou a pessoas importantes para se sentirem superiores. Ou até aquelas que se vangloriam das próprias desgraças, né? Para parecerem especiais na sua dor. Exatamente. Tudo isso para Adler são só máscaras. Máscaras que escondem um sentimento profundo de inferioridade que não foi resolvido. A questão central é que a vida não deveria ser vista como uma competição, onde a gente precisa o tempo todo provar que é melhor em relação aos outros. Isso me liga direto com a questão do desejo de reconhecimento, que também é forte no livro. Lembro do jovem falando que escolheu a faculdade pensando em agradar os pais. Nossa, quem nunca passou por algo assim, né? É um ponto crucial. E Adler é bem direto nisso. Viver buscando a aprovação dos outros é a receita certa para não viver a sua vida e, consequentemente, para ser infeliz. Para lidar com isso, ele traz um dos conceitos mais libertadores dele, a separação de tarefas. Separação de tarefas? Como isso funciona na prática? Me explica melhor. A lógica é até que simples, surpreendentemente simples. Para saber de quem é uma tarefa específica, a pergunta-chave é: quem vai colher o resultado final, as consequências diretas da escolha que for feita? Quem colhe o resultado? Isso. O livro usa aquele exemplo da criança que não quer estudar. De quem é a tarefa de estudar? Bom, quem vai sofrer as consequências diretas de não aprender, de não acompanhar a turma, de ter dificuldades lá na frente. A criança, claro. Então, estudar é tarefa dela. Ok, mas olha, isso não soa um pouco frio ou distante? Como se os pais tivessem que simplesmente lavar as mãos e falar, se vira aí? É uma dúvida muito comum, mas Adler faz uma distinção bem importante aqui. Uma coisa é intervenção, outra coisa é apoio. Intervenção é quando você invade a tarefa do outro. Tenta controlar, forçar, coagir. Tipo, obrigar a criança a sentar e estudar, ficar vigiando o tempo todo, fazer o trabalho por ela. Isso geralmente vem de uma visão que Adler chama de vertical na relação. Um se vê como superior ou mais capaz que o outro. Entendi. E o apoio? O apoio vem de uma relação horizontal, de igual para igual. Seria mais ou menos dizer para a criança: olha, estudar é sua responsabilidade, as consequências são suas, mas eu quero que você saiba que eu tô aqui para te ajudar se e quando você decidir que precisa e me pedir ajuda. É oferecer o suporte, o encorajamento, mas sem roubar a tarefa e a responsabilidade que é dela. Aplicando isso para outras situações, pensa num ambiente de trabalho. Digamos que um chefe claramente não gosta de alguém da equipe. Separando as tarefas, o sentimento do chefe, simpatia, antipatia, o julgamento dele, isso é tarefa dele. Exatamente, é tarefa dele. A tarefa do funcionário é fazer o trabalho dele da melhor forma possível, ser profissional. Tentar controlar o que o chefe sente sobre você é invadir a tarefa dele. E há uma fonte garantida de estresse e frustração, eu imagino. Com certeza. A separação de tarefas nos liberta dessa necessidade constante de corresponder às expectativas dos outros, de ter que agradar todo mundo. E aí entra a tal coragem de não agradar, ou, como Adler coloca de uma forma ainda mais forte, a coragem de ser detestado. Você não precisa da aprovação de todo mundo para ser livre e para viver a sua vida. É libertador pensar assim, mas exige coragem mesmo. Lembrei do exemplo do filósofo no livro, quando ele decidiu mudar a sua forma de interagir com o pai dele, sem garantia nenhuma de que o pai ia mudar também. Ele assumiu a responsa pela parte dele na relação. É um ótimo exemplo. Assumir a responsabilidade pela sua tarefa te dá o controle sobre a sua parte no relacionamento, te coloca no comando do que depende de você. Quando a gente não faz isso, a gente cai no que Adler chama de mentira da vida. Mentira da vida? É. Culpa aos outros, culpar as circunstâncias, para não ter que encarar as nossas próprias tarefas, as nossas responsabilidades. Certo. A separação de tarefas traz liberdade, entendi. Mas não tem um risco aí? O risco de cair num individualismo exagerado? Tipo, cada um cuida só do seu quadrado e pronto, acabou. É uma preocupação super compreensível, mas que não pega a intenção final de Adler. Primeiro é bom lembrar que quando ele fala de psicologia individual, esse indivíduo vem de indivisível.
Ele via a pessoa como um todo, sabe? Mente, corpo, emoção, razão, tudo conectado. Não como alguém isolado do mundo. Ah, bom ponto. Indivisível, não isolado. Exato. E segundo, que é o mais importante, a separação de tarefas não é o ponto final. Ela é só a porta de entrada. É a condição que a gente precisa para construir relacionamentos mais saudáveis, mais autênticos. O objetivo maior, o horizonte para onde Adler está apontando, é o que ele chama de sensação de comunidade, em alemão Gemeinschaftsgefühl, às vezes traduzido como interesse social. Sensação de comunidade. O que isso significa, assim, concretamente? É aquele sentimento profundo de pertencer, sabe? De ter um lugar no mundo, de sentir que é bom estar aqui, conectado aos outros. Não é só fazer parte de um grupo, mas sentir que você é útil, que você contribui para essa comunidade. E essa comunidade pode ser... Pode ser a família, os amigos, o trabalho, a sociedade em geral, até a humanidade como um todo ou o universo, se você quiser pensar grande. É sentir-se parte de algo maior que você mesmo. E como a gente chega lá? Parece algo grandioso, difícil de alcançar. Adler aponta para 3 pilares essenciais. E eles meio que se apoiam um no outro. Autoaceitação, confiança nos outros e contribuição para os outros. Vamos um por um. Autoaceitação. O que seria isso para Adler? É aceitar quem você é agora, com as suas limitações, suas capacidades reais. Não é aquela autoafirmação meio vazia, tipo, eu sou 100%. Nem aquela resignação passiva de, sou assim mesmo, não tenho o que fazer. É um reconhecimento honesto. Tipo, ok, talvez eu me veja como tendo, 60 pontos de 100 em alguma coisa, beleza. Como eu posso usar esses 60 pontos da melhor forma possível? E quem sabe trabalhar para chegar a 61? É uma aceitação ativa. O livro chama de resignação afirmativa. Foca no que você pode fazer com o que você tem. Entendi. Uma aceitação ativa, gostei disso. E a confiança nos outros, o segundo pilar? Aqui, Adler também é bem radical. Ele fala de confiar nos outros incondicionalmente. Incondicionalmente. Como assim? Não é como crédito, sabe? Que você dá esperando algo em troca ou baseado em garantias, em provas de que a pessoa merece. Não. É uma decisão sua. Parte da sua tarefa. A decisão de acreditar nas pessoas, mesmo correndo o risco, sim, de ser traído, de se decepcionar. Mas isso não é perigoso? Pode parecer. Mas pensa, se a outra pessoa vai honrar essa confiança ou não, se ela vai te trair ou não, essa é a tarefa dela. Separar as tarefas de novo. A sua tarefa é escolher confiar, porque essa confiança incondicional, por mais assustadora que pareça no início, é a base para construir relações profundas, verdadeiras. E de onde vem a coragem para isso? Para confiar, assim? Vem, em grande parte, da autoaceitação. Se você se aceita, se você tem uma base sólida em si mesmo, o medo da rejeição, da traição, ele diminui. Você não depende tanto da validação ou da lealdade do outro para se sentir bem. Faz sentido. E o terceiro pilar? Contribuição para os outros. É sentir que você é útil. Que você faz a diferença na vida de alguém ou na comunidade, de alguma forma. E o ponto-chave aqui, que Adler ressalta, é que o importante é a sensação subjetiva de contribuição. Sensação subjetiva. Não precisa ser algo grandioso, reconhecido por todos. Exatamente. Não precisa ser um ato heróico, aplaudido. Pode ser algo pequeno, cotidiano. Cuidar de alguém, fazer bem o seu trabalho, oferecer uma palavra amiga. Quando você sente que contribui, você sente o seu próprio valor. E aí, aquela necessidade de reconhecimento externo diminui muito. Mas, peraí, a felicidade se resume a isso? A essa sensação de contribuição? Fico pensando, e a realização pessoal? E os grandes projetos de vida? Para Adler, sim. A felicidade é a sensação de contribuição. É isso que preenche. E ela pode ser encontrada em muitas esferas. O trabalho é uma delas, e trabalho aqui não é só o emprego formal, né? Pode ser cuidando da casa, dos filhos, fazer um trabalho voluntário, qualquer atividade que você sinta como útil. Certo. Mas Adler vai ainda mais fundo. Ele diz que a gente pode sentir essa contribuição até no nível do ser. Nível do ser?
Como assim? Significa que a gente é valioso e contribui simplesmente por existir. O livro dá aquele exemplo do avô acamado. Ele pode sentir que não serve para mais nada, que é um peso, mas a sua simples presença ali, o fato dele estar vivo, é uma fonte de alegria, de conexão para a família. Ele contribui só por ser. Nossa. Ou pensa numa mãe que sofre um acidente grave. A luta dela pela vida, a própria existência dela ali, já é uma contribuição imensa para quem a ama, entende? Quando a gente cultiva essa sensação de contribuição, seja por fazer algo ou simplesmente por ser quem a gente é, aquela necessidade desesperada por aprovação, por reconhecimento externo, ela diminui drasticamente. Ou até some. É uma visão que realmente desloca o eixo do que a gente costuma pensar como sucesso, como felicidade. O que nos leva ao último ponto que a gente separou para hoje. Essa pressão toda para ter grandes objetivos, para ser especial, sabe? Tipo um Napoleão, um Einstein. E a angústia que dá se sentir só normal. Como Adler vê isso? Adler contesta essa ideia da vida como uma linha reta, sabe? Como uma escalada com um destino final lá no topo que a gente precisa alcançar para sentir que valeu a pena. E qual a alternativa? Ele propõe que a vida se parece mais com uma dança. Pensa numa dança. Qual o objetivo de dançar? É chegar a algum lugar específico? Não. O objetivo é dançar, o movimento em si. Exato. O objetivo é dançar bem agora, em cada momento, em cada momento. A vida, para Adler, é uma série de momentos presentes, pontos. Viver intensamente cada momento, ele usa o termo grego energeia, que é a atividade em si mesma, em oposição à kinesis, que é o movimento em direção a um fim, é o que torna a vida completa agora. Não importa se você chegou lá ou quanto tempo a sua dança dure. Então ele meio que rejeita aquele planejamento de vida super rígido, aquela coisa de adiar o viver para um futuro que nem sabemos se chega. Exatamente. Isso seria adiar a dança. Viver o agora como uma dança, bonito. Mas, se não tem um grande plano, um destino traçado, qual o sentido da vida então? Fica essa pergunta, né? E a resposta de Adler é, de novo, bem direta e talvez um pouco desconcertante no início. Ele diz: a vida em geral não tem sentido. Como assim não tem sentido? Calma, ele logo acrescenta o ponto principal. Qualquer que seja o sentido da vida, ele deve ser atribuído pelo próprio indivíduo. Não existe um sentido único, universal, esperando para ser descoberto lá fora. Somos nós que damos sentido à nossa própria existência. Nós que atribuímos o sentido? E qual seria a bússola para fazer isso? Para dar um sentido que funcione. Para Adler, a estrela guia, aquilo que nos orienta a dar um sentido significativo para a vida e a viver de forma livre, é, mais uma vez, ela, a contribuição para os outros. Volta para a contribuição. Volta para a contribuição. Quando a gente foca nisso, quando se dedica a sentir e a ser útil dentro da nossa comunidade, seja ela qual for, a gente consegue viver o aqui e agora com energia, com propósito, a gente deixa de ser refém do passado ou de ficar paralisado pela ansiedade com o futuro. A felicidade se encontra na própria dança do presente, nesse sentir-se conectado e contribuindo. Uau! É realmente um conjunto de ideias que, nossa, desafia muito do que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre a vida. Recapitulando bem rapidinho, a proposta adleriana convida a gente a trocar o foco nas causas do passado pelos objetivos do presente, a teleologia, a reconhecer que quase todo o nosso sofrimento nasce nas relações com os outros, a buscar a liberdade separando as tarefas e tendo a coragem de não depender tanto da aprovação alheia. A coragem de não agradar. Isso. E a encontrar a felicidade nessa sensação de contribuir para a comunidade, vivendo intensamente cada momento, cada agora. Exato. É uma visão que devolve para a gente a agência, sabe? A responsabilidade e o poder de transformar as coisas, aqui e agora. Não somos só vítimas das circunstâncias. Somos protagonistas com capacidade de escolher e de dar significado. Para a gente fechar, fica uma provocação para quem nos ouve pensar um pouco mais sobre isso. O livro fala muito sobre a coragem de ser feliz, a coragem de não agradar. Mas, pensando aqui, talvez uma das maiores coragens hoje em dia seja a coragem de ser normal.
de aceitar a própria vida sem essa pressão maluca de ter que ser extraordinário o tempo todo. Interessante isso. A coragem de ser normal. É. E se a vida é mesmo uma dança, como a gente poderia dançar o nosso momento presente com um pouco mais de intensidade e talvez menos preocupação com o destino final? Ou, pensando de forma mais prática ainda, qual pequena ação, hoje mesmo, poderia ser um passinho na direção da autoaceitação? Ou de sentir um pouquinho mais essa contribuição para os outros, mesmo que seja algo que só a gente saiba? Fica aí a reflexão.